Olá pessoal, estamos de volta depois de um período de férias. Eu estava com a garganta inflamada, não consegui gravar, mas agora vamos tentar manter um ritmo. E voltando ao que nós já tínhamos feito, aqui está o nosso jogo, ele está funcional, está bem básico ainda, mas funciona, né? Como nós deixamos da última vez. E hoje nós vamos incluir um plano de fundo melhor, mais interessante, em vez de deixar esse cinza monótono. E para começar, nós vamos fazer algumas alterações aqui em game.js. Nós vamos remover tudo o que diz respeito à câmera e vamos colocar em um arquivo separado. Então vamos criar esse arquivo, vou criar o arquivo câmera. Pronto, criei o nosso arquivo, vou separar as janelas e tudo o que for relacionado à câmera vai sair de MainGame e vai para a câmera, ou seja, esses 4 campos saem daqui. Essas inicializações também saem daqui. No entanto, essa parte vai ficar em um método separado, porque nós também vamos utilizar ela aqui no evento de redimensionamento. Então eu vou criar aqui um novo método que vai se chamar set canvas center e vou adicioná-lo e vou substituir esses valores. Vai ficar canvas width e canvas height. Também vou alterar essa divisão, vou botar uma multiplicação por 0.5, que é mais rápido, e vamos colocar no construtor. Mais chip é o target, para onde a câmera está apontando. Então isso aqui sai, eu vou deixar aqui por enquanto. Aqui vai ser target x, target y. Pronto. E vamos inicializar a câmera em MainGame. Vamos colocar os valores. Embaixo vamos também substituir. E venho direto esses valores. Aqui eu posso apagar. Terminamos a inicialização. Vamos agora para a implementação lá embaixo. Todo esse bloco aqui vai sair daqui. Vamos criar aqui um método getOffset. Vamos colocar aqui, vamos fazer alguns ajustes. Eu vou tirar essa constante e vou colocar direto. Vou também tirar essas constantes aqui. E vou retornar de uma vez o array. GetOffset vai vir para cá.
Isso, ponto, câmera, ponto, get offset. Aqui embaixo também tem outro método que nós vamos tirar daqui e adicionar na câmera, que vai se chamar update. Aqui é o target, vou copiar daqui. Essa variável também sai daqui. Essa constante, na verdade, era a antiga constante. Vamos incluir em MindGame. E aqui vai X. Pronto, já estamos finalizando aqui. Vamos incluir câmera em index. Eu vou copiar aqui game.js. Acima dele, incluir a câmera. Pronto, terminamos, finalizamos essa parte. Vamos ver se não tem nenhum erro. Eu vou abrir o Chrome, vou recarregar a página e deve estar. Não está. Vamos ver aqui o que houve. Esqueci alguma coisa. Câmera X com Game.js 69. Sim, os valores retornados, né? Então, constante. Agora sim, vai dar certo. Vamos recarregar a página e está da mesma forma e não era para ser diferente. A ideia não era mudar isso daqui, era apenas remover a câmera de MindGame, deixar ela separada. Então, está funcionando. Vamos fechar a câmera, não vamos mais usar a câmera agora. Agora vamos trabalhar, de fato, no nosso plano de fundo. E a primeira coisa que vamos fazer vai ser fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vamos desenhar uma estrelinha, uma estrela, e ver como ela se comporta. Para isso eu vou fazer dois tipos de estrela, uma menorzinha e uma maior. A primeira vai ser apenas um pixel. A segunda vai ser um pouco mais elaborada. Então vamos fazer a mais simples, que vai ser o pixel, certo? Vamos lá. Para fazer o pixel, eu vou fazer uma linha de comprimento 1. Então vamos lá. Eu vou começar com this.context.begin path this.context.move to, e aqui eu vou colocar as coordenadas this.context.line to, e aqui as coordenadas. Que coordenadas são essas? Eu vou começar em x igual a 0, y aqui 0, mas aqui embaixo eu vou colocar y igual a 1. Ou seja, uma linha vertical com 1 pixel de altura. Eu vou aplicar o stroke e vou alterar a cor também, porque ele vai se confundir com o fundo. Então, text, stroke, style, igual a white, branco. Vamos ver se funciona. A posição 0, 0, 0, 1. Eu vou agora aplicar a câmera, senão vai ficar parado, claro. Câmera X e câmera Y. 0 menos a posição da câmera. 0 menos a posição da câmera e Y também. 1 menos a câmera. Eu vou recarregar a página e vejo o que aconteceu. Esqueci um detalhe. Um texto.
Agora vai. Olha aqui, tem um pixel aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas nós temos aqui um pixel. Eu vou aumentar esse tamanho. Vou colocar aqui 5, só para a gente visualizar. Agora sim, tem um risco aqui, tá vendo? Isso aqui vai ser a nossa estrelinha mais básica, menorzinha. Vou voltar aqui para 1. Essa aqui é a nossa primeira estrela. Vamos fazer uma segunda estrela agora. Eu vou... Aqui é a primeira. Eu vou aqui copiar isso. E vou fazer o seguinte. A segunda estrela vai ter um formato de cruz. Vai simular um efeito de lente, né? Um brilho de lente, aquele brilho feito uma cruz mesmo. Então são 4 posições. Eu vou deslocar. Eu vou comentar isso daqui, na verdade, para não sobrescrever. A primeira posição vai ser x igual a 0, mantenho. Y vai ser igual a... Vou colocar menos 2. Agora y igual a 0, aqui vai ser igual a 2. Agora a linha na horizontal, y vai ser 0, então eu vou tirar esse 1 daqui. Na horizontal, na verdade eu vou deixar aqui 3 para ficar um pouco maior. 3, 3. E na horizontal aqui vai ser 2. X começa com 2 e aqui menos 2. Vou salvar. Olha só, temos aqui uma estrelinha que é uma cruz, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é uma cruzinha. Eu vou aumentar esse tamanho para poder visualizar melhor. Vou colocar aqui 10, 10, aqui vou colocar 5 e 5. Vou salvar, vou recarregar. Agora sim vocês conseguem ver aqui uma estrelinha tipo uma cruz. Então voltando aqui para onde era. Temos aqui nossas 2 estrelas. Eu vou deixar descomentado mesmo. Então é óbvio que nós não vamos desenhar uma por uma, assim, dessa forma, fazer uma por uma, preenchendo toda a tela, porque isso seria impraticável. Nós vamos fazer isso de forma procedural e apenas aquelas estrelas que estão em nosso campo de visão é que vão ser renderizadas. Isso vai melhorar o nosso FPS e vai ficar muito melhor do que se fôssemos desenhar todas as estrelas em todos os lugares do nosso mapa, e como nós bem lembramos, não tem uma borda, né? Então seriam muitas estrelas e acabaria ficando muito lento. Então eu vou fazer o seguinte: vamos agora começar de fato a criar a nossa classe que vai desenhar o plano de fundo, vai representar o plano de fundo, que vai se chamar background. Eu vou colocar game aqui ao lado. Class vai se chamar Star Field, porque será um campo de estrelas. Futuramente podemos fazer outros planos de fundo, mas esse será o mais simples, ou seja, esse será o padrão, um campo de estrelas. Eu vou fazer aqui um método draw. Eu vou colocar tudo isso nesse método. E vamos construir o que falta. Câmera X e câmera Y, aqui dentro será o offset. Eu vou substituir. Câmera por offset. Offset X e offset Y. E como nós estamos vendo, nós também vamos precisar do contexto. Então vamos inicializar o contexto aqui. Context. Context.
Vamos ajustar. Vamos inicializar agora. Abaixo de câmera. E por hora recebe apenas o contexto. Apenas para ilustração, eu vou colocar aqui embaixo background.draw, que recebe câmera X e câmera Y. Vou comentar esses dois. Ok. Vou recarregar a página. Detalhe, faltou adicionar aqui, ó, acima de game. Ground.js, ok. Agora sim, aqui está nosso pixel que está funcionando. Só pronto. Vamos deixar isso aqui de lado por hora, Game.js, e vamos ver o que vamos fazer aqui, porque a ideia é fazer um campo de estrelas procedural, e para fazer isso nós vamos precisar de uma chave para cada área que a gente queira renderizar, ou seja, nós não vamos renderizar todo o campo de uma vez só, vai ser apenas aquilo que a câmera está mostrando. Então, para que a gente consiga ver qual é a região que nós estamos, nós precisamos da área, ou seja, da região toda que nós queremos pintar de estrelas. E, obviamente, nós vamos importar isso aqui nos parâmetros, que vai ser o quê? Canvas Width and Height, né? E da mesma forma que nós estamos usando na câmera, nós também vamos fazer aqui no Starfield, que será Canvas Width, Canvas Height, e também terá um método set Canvas Size, que recebe a mesma coisa. Isso para o caso de haver redimensionamento. Eu vou pegar o método e também adicionar o construtor. Canvas Width e Canvas Height. Vem para cá. Vamos ajustar aqui também. Temos o contexto, agora o canvas. E na hora do redimensionamento também. Set canvas size. Pronto, feito. E vamos fazer agora com o canvas. Por enquanto vamos deixar aqui de lado, porque nós não vamos usar agora, mas vamos precisar. Então vamos deixar ele aí para quando chegar o momento. Aqui em Draw eu vou remover tudo isso aqui e vou colocar no método separado para depois utilizarmos. Vou colocar X aqui só para deixar guardado.
Vamos agora planejar como é que será feito. Então, para que a gente possa desenhar em cada região, nós vamos precisar de um índice único para cada região. Ou seja, um endereço, certo? Um endereço. Ou seja, aonde a nave está, aonde a câmera está apontando, para a região que a câmera está apontando, eu preciso saber que região é essa, e aí com o endereço dessa região, passar isso para um outro método, para que esse método desenhe todas as estrelas que estão naquela região. Então vamos criar esse índice, ok? Constante index vai ser igual a this get, vai ser um método privado, get index, get area index, vai ser um índice daquela área, ok? E é claro, eu passo o offset xy, porque é com base nele que nós vamos calcular. Criar aqui. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Como é que vamos fazer isso? Como é que nós vamos extrair o índice a partir da posição da câmera? Então vamos pensar aqui. Imagine que o tamanho do nosso canvas, vamos pensar apenas no eixo X. Imagine que canvas width, ou seja, a largura do nosso canvas, seja de 10 pixels. 1, 2, 3, 5 pixels. 5 pixels. 1, 2, 3, 4, 5 pixels. Essa aqui é a largura da nossa janela, certo? Não é Python, JavaScript. Então, 5 pixels seria a largura da nossa janela. Se a nossa navezinha estivesse na posição 6 ou na posição 4, aqui, qual é o índice que nós vamos atribuir a essa janela aqui? Se aqui é a posição 0 e aqui é a posição, se aqui é a posição 1 e aqui é a posição 5, qual é o índice que nós vamos atribuir a essa posição? Então vamos lá. A nossa navezinha, ou seja, a câmera está apontando para o offset x igual a 4, certo? Então offset x retorna 4. Nós temos um 4 aqui. Sabemos que a largura é 5. Se a posição é 4 e a largura é 5, se eu dividir 4 por 5, vai dar um número menor do que 1, não é verdade? Maior que 0, no entanto menor do que 1, porque 4 é menor do que 5. Então, se eu obter o arredondamento para baixo, que índice que eu vou ter aqui? 0. Então, esse será o índice que eu vou obter. Mas vamos imaginar que a nossa navezinha continua andando para a direita. Então ele está aqui, a posição 1, 2, 3, 4, 5, e ele passa agora para a posição 6, ou seja, ele já está agora em outra região, além da região inicial que nós estávamos calculando. Então a outra região também vai ter o mesmo tamanho, ou seja, 5 pixels. 1, 2, 3, 4, 5. E a nossa navezinha parou na posição 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela está na posição 7, certo? E essa posição 7 aqui, essa região em que ela parou, qual é o índice dela? Qual é o endereço dela? Então, se eu pegar a posição do offset x e dividir pelo tamanho, mais uma vez, pelo tamanho do nosso canvas, o que é que eu vou obter? Então 7 agora é maior do que 5, certo? No entanto, também 7 é menor do que 10, ou seja, vai dar um número entre 1 e 2, mas não vai ser nem 1 e nem 2, vai ser um número no meio, certo? 7 sobre 5. Então, se eu arredondar para baixo, o que é que eu vou obter aqui? O índice 1. Entendeu? Se a navezinha continuar indo, e agora eu chego na próxima região, eu vou estar no índice 2, depois 3, 4, e assim eu obtenho o índice
arredondando a divisão para baixo, ou seja, eu vou aqui retornar return offset x dividido pela largura, aqui pensando apenas em um eixo para simplificar, e tudo isso aqui arredondado para baixo, ou seja, math.floor. Vamos verificar como isso aqui está funcionando. Eu vou imprimir isso daqui, log, e vou fazer o seguinte: eu vou apagar, não, eu vou deixar aqui, eu vou aumentar essa estrelinha, esse 3 para 5 ou 10 na verdade, e aqui fica 5, e vou criar duas estrelinhas iguais. Uma vai ficar na posição 0, que é o que nós já estamos aqui. A outra vai ficar na posição que vai ser o tamanho do nosso canvas. Ok? Então, constante ter tamanho do canvas. Isso aqui é provisório, tá? Eu vou apagar isso aqui depois, é apenas para testar. Vai ser igual a canvas. Então, vou pegar esse valor, que é o tamanho do canvas, e eu vou fazer o seguinte: vai ficar aqui, 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 mais, e o resto continua, porque eu não vou mexer no eixo Y, apenas no eixo X, certo? Então aqui está na posição 0 e aqui na posição que vai ser no limite do tamanho do nosso canvas, ou seja, eu vou obter assim os dois limites, as duas fronteiras, e ver o que acontece quando a nave atravessa elas. Vamos verificar. Eu vou desenhar isso aqui. O offset, eu preciso do offset também, né? Offset X, offset Y. Eu vou desenhar isso aqui assim. Vou abrir aqui o terminal. Vai carregar. Se vocês perceberem, estou na região -1. Por que -1? Eu vou explicar daqui a pouco. Veja que aqui a minha estrelinha, a primeira estrelinha, está na posição 0. Onde está a outra estrelinha? Vamos verificar. Eu vou andar para a direita. E aqui está. Aqui é o tamanho do nosso canvas, da nossa região. Mas, preste atenção, quando eu cruzo essa estrelinha, nada muda. Veja aqui, ó, o índice é o mesmo, -1. Quando é que ele vai mudar? Eu vou adiantar. Olha, mudou. Mas quando eu cruzo a região, para a próxima região, nada muda. Por quê? Porque se vocês perceberem, a região está mudando quando a navezinha chega na metade. Olha aqui, ó. Quando aqui chegar na ponta, vai mudar. Mudou para a região 0. E agora para a região -1, porque eu cheguei aqui na outra extremidade. Então, está mudando a região quando eu chego na metade. Por que isso aqui está acontecendo? A resposta é simples. Porque quando nós construímos a nossa câmera, nós precisamos deslocar tudo para o centro do canvas. Entenderam? A nossa nave foi deslocada para o centro do canvas. Então, toda essa parte que nós estamos fazendo aqui está deslocada. Para resolver isso, nós precisamos voltar metade da nossa área para poder termos a região correta. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui em Canvas, Greatest e Height, eu vou duplicar e vou colocar aqui no meio half, ou seja, metade do tamanho. Para não ficar fazendo cálculos o tempo todo, eu já faço isso de uma vez. E aqui em Set Canvas Size, eu aplico a metade.
width, isso aqui vezes 0.5 vezes 0.5 é o mesmo que eu se dividir por 2, tá? Mas se eu multiplicar por 0.5, a multiplicação geralmente é mais rápida do que a divisão. Eu tenho aqui a metade. Eu vou deslocar agora o offset X para a esquerda e assim resolver esse problema. Vamos lá. Aqui. Como o offset aqui já está negativo, ou seja, eu já estou, o valor offset é negativo, né? Quando você vê da câmera o valor é negativo, eu vou apenas somar e assim eu obtenho metade. Eu desloco para a posição correta, que deveria ser a posição correta. Vamos ver. Eu vou recarregar a página e veja que agora estamos no zero. E é correto, porque aqui é o zero, a posição zero. Então, se eu estou além do zero, mas antes da próxima fronteira, então eu estou na região de índice zero. Eu vou dar uma ré, eu vou ultrapassar. Vim agora para a região anterior. Como aqui é a região zero, a região anterior é menos 1. Então eu vou adiantar, eu vou ultrapassar a próxima fronteira. Aqui. Agora estou na região 1. Se eu continuar, eu vou para outras regiões. 2, 3, 4, 5. E dessa forma, eu tenho agora um mapa de todas as minhas regiões. E eu posso desenhar estrelas apenas nessa região que está sendo visível na câmera.